Em toda a Bíblia, os chifres são usados como símbolo de força e poder. Disse que os próprios altares de sacrifício e incenso têm 4 chifres, um em cada canto, um símbolo do poder do Cordeiro de Deus para salvar e restaurar a humanidade. Versões mais modernas às vezes não usam a palavra chifres, mas automaticamente a substituem por força ou poder. Mas no que diz respeito às profecias, os chifres têm um significado mais específico. Nas profecias, os chifres são reinos, ou seja, poderes políticos temporários, e esse mesmo significado deve ser aplicado ao chifre pequeno. O chifre pequeno, símbolo do anticristo, também é um poder político temporal, porém, possui certas características que o distinguem de outros poderes políticos. No vídeo anterior vimos 5 características do anticristo apresentadas no capítulo 7 de Daniel. Este é o número 1. Ele teve 1260 anos, do ano 538 ao 1798, durante os quais cresceu até se tornar um poder que impôs sua vontade e destruiu aqueles que não se submeteram a ele. Número 2. Ele manipulou astuciosamente a política e a religião, controlando as consciências dos indivíduos e dos reinos da Europa. Número 3. Ele se deu títulos e poderes que só pertencem a Deus. Por exemplo, ele se autodenomina Pai Santo, quando o próprio Cristo disse para não chamar nenhum homem de Pai, porque nosso único Pai é aquele que está nos céus. Ele se autodenomina Sumo Sacerdote, quando a Bíblia ensina que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele se autodenomina Vigário do Filho de Deus, quando Cristo disse que ao partir enviaria o Espírito Santo, não qualquer homem. Assim, o Papa reivindica os títulos de toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O número 4, na sua ânsia de impor a sua vontade e eliminar quem não aceitasse a sua pretendente autoridade divina, perseguiu e matou o verdadeiro povo de Deus, aqueles que praticavam um cristianismo de acordo com as Escrituras, e não alguém contaminado com costumes, práticas e tradições pagãs. E número 5, ele tem tentado mudar os tempos e a lei, distorcendo os 10 mandamentos, como pode ser visto na maioria dos catecismos, onde o mandamento referente às imagens foi eliminado, o referente ao sábado foi alterado para santificar as festas, e o último foi dividido em 2 para completar os 10 mandamentos. Antes de entrarmos profundamente no tema, seria bom resumirmos o quadro histórico. A história dos papas é cheia de pretensões e sensibilizações da história, com uma linhagem de papas que afirma começar com o apóstolo Pedro. Primeiramente, Pedro era um apóstolo, não um bispo, e quando Cristo lhe disse, o seu nome Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo estava falando sobre si mesmo. Cristo é a pedra fundamental. Não há outro fundamento. O próprio apóstolo Pedro reconheceu isso, quando escreveu em sua primeira epístola citando Isaías e os Salmos, eis que ponho em Sião a primeira pedra do mundo antigo, escolhida e preciosa, e quem nela crer não será confundido. É, portanto, uma honra para você, que acredita. Mas para outros obedientes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada na ponta da esquina. Vá e leia sua Bíblia para ver que Pedro não está falando de si mesmo, mas de Cristo, o fundamento, a pedra angular sobre a qual todos nós somos edificados como pedras vivas. Pedro sabia muito bem disso, pois estava presente quando o próprio Cristo usou esta citação do Salmo 118, 22 e 23, ao contar a parábola dos maus lavadores que aparece em Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20. Leia você mesmo, e se tiver alguma dúvida vá para o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, e leia o testemunho que o próprio Pedro dá com sua própria boca perante o Sinédrio, quando foi preso após curar milagrosamente um aleijado. Então Pedro, cheios do Espírito Santo lhes disse, príncipes do povo e anciãos de Israel, seja notório a todos vocês e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e Deus ressuscitou dos mortos, através dele este homem está na vossa presença. Esta é a pedra rejeitada por vós, construtores, que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome, nem o de João Paulo II, nem o de Bento, nem o de ninguém, apenas o nome de Cristo. E se Pedro veio a Roma, foi como produto do seu trabalho apostólico, e não com a intenção de sentar-se em Roma como líder local. A história dos papas não começa com Pedro. A verdadeira história dos papas começa no ano 313, com o Edito de Milão.
Miltíades, eleito como bispo de Roma naquela época, e que passará a sofrer a perseguição imperial romana, nunca confiou no novo imperador, mesmo quando Constantino lhe deu o palácio de Letera, e promulgou o já mencionado Edito de Milão, que concedia liberdade religiosa aos cristãos. No entanto, o assistente de Miltíades, Silvestre, gostou dessas mudanças e do luxo e pompa de achar-se na realeza. Assim, quando Miltíades morreu um ano depois, em 314, e Silvestre foi eleito novo bispo de Roma, sem dúvida com a ajuda do imperador, o cristianismo se vendeu. A Igreja cristã, que desde o seu início esteve separada dos assuntos do Estado, agora se mistura com o Estado, uma mistura tão boa quanto o ferro se mistura com o barro. Embora o caráter de Roma tenha começado a tomar forma nesta época, já vimos que ela encontrou obstáculos à consolidação do seu poder. Em 478, os Érulos invadiram a Itália e Odoacro, rei dos Érulos, depois Rômulo Augusto, o último imperador do Império Romano Ocidental. Como resultado das invasões bárbaras, Roma foi cercada por 3 tribos de crença ariana, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Mas em 538, as tropas imperiais detiveram o cerco que os ostrogodos mantiveram sobre Roma por cerca de 1 ano. E é bem verdade que Roma sofreu outros ataques e saques, e estes são usados para argumentar contra o significado do ano 538. Mas a realidade é que estes ataques contribuíram para estabelecer o bispo de Roma como a força motriz na região, causando a fuga dos personagens restantes da política romana na Itália, que fugiram para Constantinopla, pressionando o Papa a preencher o vazio e a envolver-se cada vez mais nos assuntos políticos. E algo que deve ser destacado é que o Papa nunca teve outro exército, além do dos reis que pudesse influenciar, e o imperador Justiniano é o primeiro desses reis. Com a prática, o bispo de Roma tornar-se-ia um especialista na manipulação dos governantes europeus, obrigando-os a colocar os seus exércitos à sua disposição. Nunca se esqueça disso, porque quando chegarmos à profecia do livro de Apocalipse, veremos que o anticristo se levantará novamente, e mais uma vez usará o poder dos governos seculares para cumprir os seus propósitos. Agora, para se levantarem primeiro tem que cair, e já vimos que a queda começou no ano de 1798, no fim do tempo, tempos e metade de um tempo. Mas a restauração do poder do anticristo e a retomada da perseguição é um tema futuro que reservaremos para quando nos voltarmos para o livro do Apocalipse. E ainda nos resta um tema muito importante, em relação à profecia de Daniel 7, e ao tema do julgamento. Mas, onde se menciona o juízo no 7º capítulo de Daniel? Continuei olhando, até que os tronos fossem estabelecidos. Um ancião de muitos dias sentou-se, seu vestido era branco como a neve e os cabelos de sua cabeça eram como lã pura. Seu trono é uma chama de fogo, e suas rodas são um fogo ardente. Um rio de fogo saia diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões compareceram diante dele, e quando o juiz se sentou, os livros foram abertos. Daniel vê surgir 4 bestas, os 10 chifres e o chifre pequeno, quando de repente um segundo cenário se apresenta diante dele. Isto não está acontecendo no mar tempestuoso de onde surgiram as feras. Este novo cenário está no céu, lá Daniel vê um ancião, então ele diz que aquele ancião é juiz. Mas quem é esse ancião? E quais são esses livros que foram abertos? Isto é evidência do julgamento final? E se sim, quando ocorreria esse julgamento? Hoje tentaremos responder a essas perguntas, mas é importante que você entenda que estão ocorrendo 2 eventos quase simultaneamente. O primeiro ocorre neste planeta, e o segundo no céu. Isto é importante porque lembre-se que as profecias são apresentadas em ordem cronológica, mas quando todos os eventos ocorrem quase simultaneamente, essa cronologia pode tornar-se um tanto confusa. Voltemos por um momento a Daniel 7, e, enquanto eu estava contemplando os 10 chifres, eis que outro chifre, um pequeno surgiu entre eles, e para dar lugar a ele, 3 chifres foram arrancados daqueles primeiros 10. Eis que neste chifre havia olhos como os de homem, uma boca que falava grandes coisas. Continuei observando até que os tronos fossem colocados, e um ancião de muitos dias sentou-se. Seu vestido era branco como a neve, e os cabelos de sua cabeça eram como pura lã. Seu trono é uma chama de fogo, e suas rodas são um fogo ardente. Um rio de fogo corria na frente dele. Milhares de milhares o serviam,
e milhões de milhões compareceram antes dele. E quando o juiz se sentou, os livros foram abertos. No versículo 8 vemos o surgimento do chifre pequeno, que é o anticristo. Então, no versículo 9, entramos na cena do julgamento. Portanto, o julgamento deve começar após o surgimento do chifre pequeno, ou para ser mais claro, depois que os 3 chifres que impediam seu crescimento foram retirados do meio. Portanto, o julgamento deve ocorrer depois do ano 538. Agora, no versículo 11 continua: Então, continuei olhando pelo som das grandes palavras que o chifre falava, e observei, até que a besta foi morta, e seu corpo foi quebrado e entregue para ser queimado no fogo. Os outros animais também tiveram seu senhorio tirado, mas foram autorizados a viver por um tempo. Diz que o juiz sentou-se, os livros foram abertos, mas e depois? O julgamento não acabou. No versículo 11, Daniel simplesmente desvia sua atenção das cenas do céu para as da terra, ouvindo as grandes palavras que o chifre pronunciava. Agora, o chifre já estava falando grandes coisas no versículo 8. O que há de novo, ou importante na grandeza do que o chifre fala no versículo 11, que faz com que Daniel pare de olhar para algo tão importante como o julgamento celestial, para olhar novamente para o que está acontecendo aqui abaixo, na terra? Não pode ser exatamente igual ao versículo. Ou ele disse algo diferente ou de forma mais dura, mas algo definitivamente chamou a atenção de Daniel. Esta passagem está se referindo à ressurreição do Anticristo. Quando chegarmos ao Apocalipse veremos isso com mais clareza. Por enquanto, o que quero que observemos nesta parte é que Daniel continua falando, e nos leva até o momento em que a besta e seus chifres são destruídos e queimados no fogo. Mas isso é algo que não acontecerá até o final do julgamento. No entanto, não disse mais nada sobre o julgamento. Na última menção deixamos o ancião sentado com os livros abertos. Aqui as coisas ficam confusas para muitos, a menos que os versículos 11 e 12 sejam tomados como parênteses, e o versículo 13 como a continuação das cenas de julgamento. O versículo 13 diz: E enquanto eu olhava na visão noturna, eis que nas nuvens do céu veio um filho do homem, e ele se chegou a um ancião de muitos dias, e foi levado diante dele. E domínio, glória e reino foram dados a ele. E todos os povos, nações e línguas o servirão no seu domínio, um domínio eterno que não será transitório, e no seu reino, um reino que não será corrompido. O que o versículo 14 e os versículos 11 e 12 dizem, é que são eventos quase simultâneos. Você se lembra da rocha na visão de Daniel capítulo 2, que atinge os pés de ferro misturado com barro, e da montanha que é formada a partir da rocha? Os versículos 11, 12 e 14 referem-se precisamente ao mesmo acontecimento simbolizado pela rocha e pela montanha de Daniel capítulo 2. É claro que alguns dirão que os versículos 11 e 12, sendo um parêntese é uma desculpa para dar às profecias o significado que desejamos, e eles estariam absolutamente certos, a menos que a própria Bíblia mostrasse que isto é assim. E assim é. Não esqueçamos que Daniel se aproxima de alguém com a mesma visão e pergunta o que está vendo. Vejamos se a explicação que Daniel recebe está de acordo com o que dissemos. Primeiro, resumindo o que dissemos, surge o Anticristo. Em segundo lugar, o julgamento começa. E terceiro, o julgamento termina e o reino de Deus é estabelecido. Agora, vejamos que esta ordem se confirma não só na explicação que dão a Daniel, mas na mesma pergunta que Daniel faz antes de receber a explicação. Primeiro, surge o Anticristo. Segundo, começa o julgamento no céu, e terceiro, o reino de Deus será estabelecido. Vejamos agora a resposta que Daniel recebe. Primeiro, surge o Anticristo. Segundo, começa o julgamento no céu, e terceiro, o reino de Deus é estabelecido como resultado do julgamento. A frase "e ele tirará seu domínio", para que ele seja destruído e arruinado completamente para sempre, refere-se exatamente à mesma coisa que a frase "eles mataram a besta", e seu corpo foi quebrado e entregue para ser queimado no fogo. Então a ideia do parêntese está correta, a destruição do Anticristo ocorre no final do julgamento e antes do estabelecimento do reino de Deus. Este não é o único caso de parênteses na Bíblia, é comum que os escritores bíblicos organizem frequentemente as histórias por tema, e não por ordem cronológica. No versículo 11, ele diz que olhou novamente para a besta e o chifre pequeno,
e acrescenta que ele olhou até que a besta e o chifre fossem destruídos, mas isso não implica necessariamente que a destruição ocorra naquele ponto da cronologia. Lucas faz algo semelhante, quando diz que Maria visitou sua parente Isabel quando ela já estava grávida de 6 meses, e que ficou com ela por 3 meses e depois voltou para casa. Logo continua o relato com o nascimento de João Batista. Se interpretarmos Lucas como seguindo uma ordem cronológica estrita, então Maria esteve com Isabel até ela estar perto do parto, e quando Isabel mais precisava dela, Maria voltou para casa e deixou Isabel prestes a dar à luz. Mas obviamente não foi assim, é simplesmente que como Daniel, Lucas faz um parêntese, e este é apenas um exemplo de muitos que há na Bíblia, mesmo, em se tratando do julgamento, mas tudo em seu tempo. O importante agora é registrar bem a ordem destes 3 eventos, a ascensão do Anticristo, o julgamento e o estabelecimento do reino de Deus. Não está clara apenas no capítulo 7 de Daniel, mas está clara 3 vezes. E como já dissemos, se o julgamento começar após o surgimento do Anticristo, podemos chegar à conclusão que ele começaria depois de 578, mas já vimos em vídeo anterior que o domínio do Anticristo duraria por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, para ser mais preciso, devemos dizer que o julgamento no céu deve começar depois do ano de 1798, quando terminaram os 1260 anos da profecia de tempo de Daniel 7. Em algum momento após 1798 o julgamento começaria, e após o início do julgamento ocorre o que Daniel menciona no versículo 11, o chifre pequeno falará novamente grandes palavras, ou seja, o chifre pequeno recuperará seu poder e esta segunda etapa do Anticristo começará para durar até o término do julgamento. Portanto, o julgamento e o ressurgimento do Anticristo acontecerão ao mesmo tempo. E no final do julgamento, o Anticristo será destruído de uma vez por todas, não por qualquer rei ou imperador deste mundo, mas por Deus. Mas isso é assunto para vídeos futuros. Por enquanto, sejamos claros sobre a ordem cronológica de todos os eventos implícitos e explícitos em Daniel 7. Primeiro surge o chifre pequeno, depois começa o julgamento e, terceiro, o reino de Deus é estabelecido. Agora, já vimos que o julgamento começa após a queda do chifre pequeno. Após o início do julgamento, ocorre a ressurreição do Anticristo, e o estabelecimento do reino de Deus ocorre após o término do julgamento, e a destruição do Anticristo ocorre antes do estabelecimento do reino de Deus. Esses 7 eventos são apresentados em Daniel no capítulo 7. Os 5 primeiros ocorrem no período simbolizado pelos pés de ferro misturados com barro. O 6º evento é paralelo à rocha que atinge os pés da estátua, e a montanha formada a partir da rocha é o 7º evento, o estabelecimento do reino de Deus. Bem, dedicamos um tempo para responder as perguntas que fizemos no início. Enquanto eu olhava na visão noturna, eis que nas nuvens do céu veio um como filho do homem, e veio ao ancião de muitos dias, e foi levado diante dele. Quem é aquele ancião de muitos dias, e o filho do homem que aparece nesta visão? Bem, a frase filho do homem significa basicamente um ser humano. Agora, Jesus Cristo se refere a si mesmo como o filho do homem. A questão é, você acredita que a profecia se refere a algum ser humano? Ou que o ancião de dias é Deus Pai, e o filho do homem é Cristo Jesus? Nosso advogado diante de Deus Pai? Basta um pouco de bom senso para saber a resposta. Pois bem, se o próprio Cristo disse que o Pai não julga ninguém, mas deu todo o julgamento ao Filho, então se o Filho é o advogado e ao mesmo tempo o juiz, ele definitivamente tem que estar presente no julgamento. Quem é o único quem condena? Cristo é aquele que morreu, aliás, aquele que também ressuscitou, que também está à direita de Deus, que também intercede por nós. E no final será Cristo quem ditará a sentença, mas agora ele intercede por nós. E quanto aos livros, a resposta está nessas passagens. Todo mundo que em algum momento aceitou a Cristo, seu nome está escrito no livro da vida. Agora, aquela ideia pretensiosa de que uma vez salvo, salvo para sempre, não é bíblica. Nosso nome pode ser apagado do livro se não dermos os frutos correspondentes. Pelos seus frutos os conhecereis. As obras não salvam ninguém, mas fornecerão evidências a nosso favor ou contra nós, quando nossos nomes forem chamados a julgamento. Toda obra boa ou má, toda palavra ociosa fica registrada nos livros do céu, e da mesma forma que alguém que num determinado momento conheceu, aceitou Jesus Cristo, mas não permaneceu,
pode ser apagado do livro da vida, se achado em falta. Uma pessoa que nunca conheceu ou mesmo ouviu falar de Cristo, mas que viveu uma vida de acordo com o que era certo e justo, com o melhor de seu conhecimento, pode ser acrescentada ao livro da vida. Essa é a obra do julgamento. Um julgamento que já vimos começaria depois do ano de 1798 e era um bom desafio que tenha sido iniciado após 1798, pois nosso nome pode ser levado a julgamento a qualquer momento. Nos próximos vídeos, descobriremos a data exata de início deste teste ou já começou. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.